Você conhece a história da radioatividade e de como o cientista descobriu por acaso esse fenômeno? Não? Fica tranquilo que nesse vídeo a gente te explica. Antoine Henri Becquerel nasceu no dia 15 de dezembro de 1852, na cidade de Paris, na França. Ele era proveniente de uma família de cientistas, onde seu pai e seu avô, assim como ele, estudavam os fenômenos da luminescência, a fluorescência e a fosforescência. Becquerel foi responsável pela descoberta não intencional da radioatividade, embora não tenha sido ele responsável pelo nome do fenômeno. Em 1896, Becquerel participou de uma palestra sobre a recente descoberta dos raios-X pelo físico alemão Röntgen, que sugeriu que esse fenômeno poderia estar relacionado à fluorescência. Essa ideia despertou o interesse de Becquerel, que, ao retornar ao seu laboratório, decidiu realizar experimentos com o material fosforescente que possuía, o sulfato duplo de potássio e uranila. Becquerel envolveu uma chapa fotográfica com emulsão de brometo de prata entre duas folhas de papel preto grosso, para evitar que a chapa fosse diretamente exposta à luz. Sobre a camada externa do papel preto foi colocada a substância fosforescente. O conjunto foi exposto ao sol por várias horas, e quando ele revelou a chapa, a silhueta da substância apareceu nitidamente em preto no negativo. Para ter certeza de que era mesmo a substância fosforescente a responsável por sensibilizar a chapa, Becquerel decidiu repetir o experimento. Porém, dessa vez colocou uma cruz de metal entre a substância e o papel. Resultado? Quando ele revelou a chapa, as imagens da cruz e da substância estavam lá, bem marcadas no negativo. Becquerel então concluiu que a substância fosforescente emite um tipo de radiação capaz de atravessar o papel opaco e reduzir os sais de prata da chapa fotográfica. Mas é agora que chega a parte interessante. Devido ao tempo nublado em Paris, um desses experimentos que já estava preparado não pôde ser completado e acabou ficando guardado em uma gaveta do laboratório por um bom tempo. Quando Becquerel finalmente foi revelar a chapa, ele teve uma baita surpresa. Mesmo sem a exposição ao sol, as silhuetas da substância e dos objetos interpostos apareceram ainda mais fortes no negativo. E foi aí que ele percebeu que estava lidando com algo muito além do que tinha imaginado. Em março, Becquerel buscou determinar se essas radiações eram realmente raios-X, e observou que a radiação do urânio era capaz de descarregar um eletroscópio de folha de ouro, de forma semelhante aos raios-X. Ele concluiu que a descarga de corpos elétricos por gases que foram expostos aos raios urânicos estabelece uma nova relação entre os raios-X e os raios urânicos, que no que diz respeito à reflexão e refração, parecem ser fenômenos bastante diferentes. Becquerel afirmou ainda ter confirmado experimentalmente que a radiação do urânio era de natureza eletromagnética, semelhante à luz, e que a emissão diminuía lentamente no escuro, como uma fosforescência invisível de longa duração. O físico inglês Sylvanus Thompson aceitou os resultados e chamou tal fenômeno de hiperfosforescência. No entanto, nas semanas seguintes, Becquerel percebeu que essa ideia estava incorreta e, em maio, anunciou que o urânio puro emitia ainda mais radiação do que seus sais, descrevendo o fenômeno como o primeiro exemplo de um metal exibindo um fenômeno análogo à fosforescência invisível. Já em novembro, concluiu que a duração da emissão desses raios urânicos vai muito além dos fenômenos de fosforescência comum, e ainda não se pode entender de onde o urânio retira a energia que emite com tanta persistência. Em abril de 1897, Becquerel encerrou seus estudos sobre os raios urânicos. Mas a história não terminou por aí, já que uma pesquisadora polonesa que estudava em Paris e buscava um tema para sua tese de doutorado se interessou pelos raios urânicos descobertos por Becquerel. Essa mulher era Marie Curie. Mas essa história fica para outro vídeo.